Em primeiro lugar, a cidade ela não é morta, a cidade é orgânica, é vida. E os mais íntimos moradores de uma cidade são os moradores de rua. São os que estão em contato direto, né? A cidade tem pele, né? E a pele da cidade é a rua. Então, quem está mais próximo, quem está ali na flor da pele, são os moradores de rua. O morador de rua geralmente está em pauta nos jornais, está em evidência. Eu vejo incluso na notícia. Faço parte dela. Sei que o que é transmitido ali pode acontecer na minha vida amanhã, né? O mendigo, ele ainda é visto de uma forma muito medieval. Como é que no medievo eles viam o mendigo? Eles viam como alguém que podia esconder a figura divina. Ao mesmo tempo, o mendigo era o cara endemoniado, o cara promíscuo, porque eles dormiam, porque eles não tinham juntos, porque eles não tinham noção de família, né? Então essa ambiguidade em relação ao mendigo, o que era, né, o morador de rua, em certo sentido ela permanece. Você pega a imprensa da década de 60, da década de 70, você vê discursos higienistas em relação ao mendigo. O mendigo é o que transmite doença, o mendigo é o disparatado psiquicamente, né? Ele é o cara que tem um problema na cabeça, por isso que ele tá lá. Eu tinha uma loja antes de me tornar fotojornalista. E aí passei 5 anos, aí me envolvi muito com droga, com álcool. E aí chegou um dia que foi caindo e faliu. E aí o que eu vou fazer? Aí eu vou me dar um mês de férias. Viajei pro Parque dos Lençóis. Aí eu conheci um cara chamado Leandro Pimentel. Simplesmente ele era fotojornalista da Isto É. E a gente começou a conversar e ele virou pra mim e falou: pô, cara, por que você não começa a fotografar? Eu pronto, fui infectado. Aí a partir daí o vírus entrou e fiquei com isso na cabeça. Consegui uma Yashica 3570, eu não sabia PN de fotografia, comecei. Já aconteceu de vezes a gente ler um jornal e deduzir que vai acontecer tal coisa e a gente reunir as pessoas específicas, né, de órgãos, de entidades, servidores, para a gente fazer reunião e debater sobre aquela notícia. Um morador de rua foi encontrado com o corpo queimado no Centro Cívico em Curitiba durante a manhã deste sábado. Ainda não há informações sobre como ele se queimou ou se houve um atentado. Um morador de rua foi assassinado em Curitiba. O homem, ainda não identificado, foi vítima de uma pedrada na cabeça. Este foi o segundo caso registrado em 2 dias. Tem-se uma visão generalizada e muitas vezes equivocada do perfil dos moradores de rua. Eu já tive moradores de rua como informantes, que me foram fontes de informações para produzir alguma reportagem que não era especificamente sobre população de rua. Então essas pessoas elas têm acesso à informação, elas sabem o que se passa no mundo, sabem o que se passa em Curitiba. Tudo converge no centro, né? Então, se você fica no centro da cidade, você tem notícia, você tem cultura. Isso é uma coisa legal, isso é no Brasil inteiro, Rede Sesc. Todo o estado tem Rede Sesc, que tem a biblioteca, que tem todos os jornais diários. Na segunda tem o final de semana inteiro de futebol. E na quarta-feira tem um dia decisivo ali para muitos times de futebol. E a gente chega com um jornal ou 2 e às vezes tem 30 ali querendo saber uma notícia. Aí, Adriano, me presta esse jornal, por favor, me devolva. Daí o outro também quer ver, e um é de um time e o outro do outro. E o outro também quer o jornal. Quando eu vejo, está em 3 pedaços meu jornal. Um quer ver o político, outro quer ver o criminal, outro quer ver o futebol. E tem 8 em cima de cada um.
sempre dá discussão, né? E eu quero saber do meu jornal no final e nunca consigo recuperar ele. Isso é um lance muito interessante, porque eu também já tinha percebido isso, que aqui o que mais você encontra de manhã é um monte de jornal do ônibus, jornal do leitor aqui no banco, pá. A galera vê ler, porque de manhã dificilmente ninguém tá bêbado, tá chapado, né? Agora já tá. Mas de manhã não, então ninguém vem o hábito de leitura, meu. Teve um caso que inclusive eu me arrependi de ter feito a matéria, que é o caso desse casal que tá morando na barraquinha na Praça Ouvidor Pardinho. Ele tem uma casa onde ele, a Coab, isso eu confirmei, achei o nome dele na internet, ele tá lá na lista dos vulneráveis. O problema é que ele não consegue se sujeitar a um processo de adequação a morar numa casa, né? E isso está privando ele da convivência com os filhos dele, com uma série de coisas. Então eu na hora que eu fiz, eu falei, depois eu fiz e no começo gostei muito, depois pensei, puxa, eu acho que eu reforcei nele isso. Depende muito da ética intrínseca do jornalista no texto, como ele constrói a história. Se isso vai reforçar o estigma que já é característico, né, na sociedade em relação a moradores de rua, ou se vai favorecer com que os leitores, a audiência, enfim, daquele conteúdo informativo, se vai levar a uma reflexão para uma mudança de pensamento a respeito. O cuidado é esse, não estar ali para despertar pena, porque pode ser uma relação de manipulação. Eu acho que já está implícito o sofrimento, a dor, a fome, o frio, né, ali naquela. Então não preciso reforçar aquilo que já é evidente, porque senão fica caricato. Eu tenho que reforçar aquilo que não é visível pro leitor, até na tentativa de que ele considere aquele morador de rua como alguém que tem algo a dizer para ele. O caso que me tirou de uma redação de jornal foi quando eu fui recrutado para fazer uma imagem de um assassino. Teve um crime e ele tinha sido preso. Uma semana depois foi provado que o cara era inocente. E aí? E aí que eu tinha condenado o cara. Porque a partir do momento que ele saiu na capa de jornal, a sociedade inteira tinha condenado ele. Cara, isso me derrubou, meu. Hoje eu faço a minha redação. É um blog chamado Varal Revista Estendendo Suas Ideias. Eu armazeno todas as minhas imagens no Web Picasa e para a linguagem de web é perfeito. Tanto é que eu estava conversando depois que caiu a ficha, que se eu esquecer um dia o Web Picasa aberto e alguém entrar e deletar minhas imagens, acabou. Pegou uma máquina fotográfica e ir em locais que ninguém vai. E pegar situações que ninguém sabe que existe. Que só a gente vê, que só a gente participa, que só a gente está ali, entende? Dessa forma que eu acho que seria conveniente trabalhar em um jornal e mostrar coisas para um morador de rua, um jornal dele para ele, só que eu acho que é muito limitado se falar de um jornal do morador de rua para um morador de rua. Eu acho que o jornal A Laje seria uma oportunidade muito grande para mostrar para a sociedade também a informação do povo que está em situação de rua, para eles também mudarem um pouco a opinião e a visão. O grande problema da imprensa é que ela acha que todos os pobres são iguais, né? Todas as situações de pobreza são iguais. E, na verdade, elas têm inúmeras variantes, sabe? Culturais, regionais, dentro dos grupos. Basta você ver na FAS, no albergue da FAS, a maneira como eles se organizam na hora de dormir. Eles se organizam em guetos, né? Então, só que a gente vai na imprensa com o nosso rolo compressor, né? E entende que esses grupos sempre são iguais.
Sem emprego, amigos e família, mas também sem obrigações, essas pessoas compensam a ausência de conforto e afeto com a idealização de uma vida sem regras. O maior perigo que pode nos acometer é a sensação de que o morador de rua é só um componente da paisagem urbana. Apenas uma sociedade anestesiada pode olhar para essas pessoas e não sentir absolutamente nada, nem mesmo indignação. Teve um assassinato, em uma semana morreram 3 pessoas de rua em diferentes lugares aqui em Curitiba. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí, cara. Aí fui lá, falei, ó, eu gostaria de oferecer um curso de oficina, uma oficina de fotografia. Ela, pode, muito legal, pá. A gente foi ali na Rui Barbosa com o Cefras, que é uma entidade, uma ONG que trabalha com o serviço franciscano. E por que Rui Barbosa? Porque ali era um grande reduto, né? E ficava próximo. E o que a gente fez foi só o quê? Uma reunião antes, falei, ó, olha de ângulo diferente, olha por cima, olha por baixo. E tava chovendo, aí todo mundo, porra, digo, ó, mas vai acontecer coisas que só acontecem assim. Vocês já perceberam como o morador de rua não tem espelho? Então o espelho do morador de rua é a cidade. Então quando ele fabrica a imagem, o objetivo da oficina é esse, é ele ver na cidade ele mesmo. A comunicação faz com que caia tabus, né? Caiam muralhas. É inegável que a comunicação é a evolução, faz parte do amadurecimento humano. Não tem como. Isso aqui é comunicação. Então acho que o papel do jornalismo é de sensibilidade social e é de revelação, né? De mostrar que é uma cultura também, que a rua é uma cultura, né? Que é um fato urbano, um fato das cidades, assim como a favela, né? Assim como a prostituição, assim como isso, aquilo, tudo isso são cenas da vida urbana. Que se você recalcar isso, se você reprimir isso, você vai criar um problema. Não existe uma rede de informação mais eficiente que a do morador de rua. Aonde tem um rango de graça, meu brother? Todo mundo sabe. Eu vejo o jornal como uma namorada minha. Eu tenho o ciúme dela, eu tenho carinho por ele. É algo meu. É meu, um pedaço meu que tá lá.